Fala galera, como é que vocês estão? Gente, esse vídeo aqui é um dos vídeos mais aguardados depois que eu montei o estúdio, porque eu recebo diversas mensagens aqui no YouTube, nos direct do Instagram, por e-mail, acredite se quiser, de pessoas pedindo para eu falar um pouquinho mais sobre o estúdio e especificadamente como que é para montar um estúdio, como que faz para construir um estúdio, se ele dá dinheiro, como que funciona de uma forma geral. Então eu preparei aqui uma trilogia de vídeo que vai sair aqui hoje e nas próximas semanas aqui no canal, que são vídeos que vão falar o que você deve fazer antes de montar um estúdio, quando você for montar um estúdio e depois de você montar um estúdio. Esse vídeo de hoje a gente começa pelo início, então justamente aqui a gente vai falar o que você deve fazer antes de abrir o seu estúdio, antes de montar o seu próprio estúdio. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal para acompanhar esses próximos vídeos que forem saindo. Já ativa o sininho para receber essas notificações quando esses vídeos forem lançados aqui no canal. E vamos lá para o vídeo. Serão 5 passos muito simples, mas fundamentais para você se responder, ter uma autorreflexão e conseguir avaliar para saber se você está apto ou não para montar o seu próprio estúdio fotográfico. A gente sabe que todo fotógrafo que tem essa vontade, que tem esse sonho de montar um estúdio, galera, uma hora ou outra isso vai acontecer. Então, o primeiro passo que eu vou dizer aqui para vocês é não tenham pressa. Esse passo é muito importante porque, normalmente, quando a gente tem vontade de ter estúdio, a gente talvez se cega para as realidades da vida e acaba se cercando apenas das qualidades. Então a gente vê propagandas aí que falam sobre as vantagens de se ter um estúdio, ou então a gente já se imagina fotografando dentro desse estúdio, montando os melhores cenários que a gente consegue imaginar, fazendo os especiais ou fotografando de forma publicitária, corporativo, enfim. A gente imagina tudo de bom que agrega um estúdio, porém a gente não volta a nossa visão para a realidade, para algumas coisas que a gente deve fazer de fato antes de abrir esse estúdio. Então a primeira coisa que você deve saber é não tenha pressa e, se for preciso, comece na sua própria casa. Galera, não tem nada de errado de você começar montando o seu estúdio na sua própria casa. Eu mesmo trabalhei durante um tempo fotografando apenas na minha casa. Posso até colocar um vídeo aí para vocês. Gravei vídeo para o YouTube gravando na minha garagem. Fiz diversos ensaios, inclusive gestantes, que são modelos altamente sensíveis, exigem um certo cuidado. Eu consegui trazer esse cuidado para a minha garagem, fotografar gestantes em períodos específicos, em temperaturas específicas, enfim, consegui trazer esse tipo de fotografia que é tão complexa para dentro de uma garagem comum de qualquer casa aí você vai conseguir trazer uma garagem bem parecida com o que eu utilizava, e inclusive no ano de 2023, no ano passado, eu consegui inclusive fazer o especial de Dia das Mães na minha sala. E galera, era uma sala extremamente pequena, tem inclusive vídeo aqui no canal que eu posso anexar aqui no card, que eu mostro como que eu fiz a iluminação desse cenário, dessa mini sessão especial Dia das Mães, e com praticamente nenhuma divulgação eu consegui fechar bons ensaios, faturar uma boa grana num estúdio montado de forma improvisada na sala da minha casa. Então não existe vergonha nenhuma se você quiser começar, principalmente se você estiver iniciando na fotografia. Eu já falo de cara que eu não recomendo que você abra um estúdio se você estiver começando. Até porque, se você parar para pensar, você não sabe se é a profissão que de fato você vai querer. Então você está começando, o que eu recomendo para quem está começando e quer começar fotografando em estúdio é monte na sua casa ou alugue algum estúdio que seja próprio de aluguel. Existem diversos estúdios que você consegue alugar a hora deles, então é bem fácil você conseguir resolver esse lado caso você esteja iniciando. E você pode repassar esse custo do aluguel para o seu cliente no ato do orçamento. Falar que você aluga um espaço próprio para poder atender ela bem e com isso você repassa o custo desse estúdio. Geralmente são custos bem acessíveis que você consegue alugar por hora, então vale muito a pena também, caso você esteja iniciando, alugar um espaço. O segundo ponto que é muito importante, galera, é escolha e defina o nicho que você quer trabalhar nesse estúdio. Ah, Jean, eu trabalho com casamento, mas eu quero atuar com gestantes, por exemplo. Eu não conseguiria atuar nesses dois nichos? Não tem nada a ver, galera. O que eu falo é que para o estúdio eu acho muito importante, inclusive no próximo vídeo eu vou explicar mais do porquê disso, mas eu acho muito importante que você defina o nicho,
que o seu estúdio vai atuar. Para você ter uma ideia na quantidade de nichos só que surgiu na minha cabeça aqui, eu vou colocar na tela em algum lugar aí para vocês verem. E olha só, aí não estão determinados todos os nichos que trabalham em estúdio, é só o que realmente surgiu na hora aí que eu fui colocar na edição. Então existem diversos nichos que você pode trabalhar em um estúdio fotográfico e em cada um deles o seu estúdio vai ser voltado para um tipo de abordagem, como que você deve fazer a recepção, se o seu estúdio exige ou não uma cozinha, se o seu estúdio exige um espaço grande ou pequeno, se tem que ser climatizado com luz natural, sem luz nenhuma, enfim, cada nicho vai determinar como que você vai montar o seu estúdio. Então por isso é importante que você determine o nicho que vai atuar no seu estúdio. Não tem nada de errado você fotografar ainda eventos ou então de forma externa, ensaios externos, contanto que no estúdio você tenha um foco para a área que você quer trabalhar. O terceiro ponto, que na minha opinião é um dos mais importantes dos 5, é determinar quanto que você vai investir para montar esse estúdio, principalmente quanto que você tem para investir. O porquê disso, galera? Porque a gente sabe, e muitas das vezes a gente esquece disso, quando a gente vai montar um estúdio, que a gente precisa pôr, às vezes, um ar-condicionado, mobiliar esse estúdio, comprar equipamentos, acessórios, e muitas vezes a gente tapa o olho para isso, só imagina a parte boa, e no momento que você aluga uma sala, ou monta uma sala comercial na sua casa, um estúdio, enfim, você não pensa que você vai precisar adquirir acessórios, vai precisar comprar equipamentos, vai precisar comprar às vezes um filtro, um sofá, uma mesa, um ar-condicionado, enfim, determinar quanto que você tem para investir é o pontapé inicial para você saber de fato e priorizar as coisas que você precisa para iniciar dentro do seu estúdio. Eu não estou falando aqui que você deve começar com seu estúdio completamente montado e equipado e pronto para funcionar. Muitas vezes a gente começa com o básico, com o que der para a gente montar, e assim a gente vai investindo nessa empresa, né, que o nosso estúdio se torna de fato uma empresa. A gente é, querendo ou não, empresários, então a gente tem uma empresa e com isso a gente tem que reinvestir nela. Então se você trabalha em um estúdio que não tem climatização, por exemplo, você vai iniciar com um bom e velho ventilador ou um climatizador mais simples e depois quer promover um ar-condicionado aí para dentro do seu estúdio, você sabe que é um progresso. Mas definir quanto que você tem para investir nesse estúdio é importante para você dar a largada já ganhando e não se prejudicar. Inclusive, isso é um passo muito importante porque, galera, não recomendo que façam dívidas para montar um estúdio, porque existem fatores externos que podem corroborar para que esse projeto dê muito errado. Então pense só, quando surgiu a pandemia, ninguém estava esperando e diversas empresas fecharam suas portas, principalmente por conta, né, do isolamento que a gente teve que fazer. Então, manter um estúdio aberto, você tem que ter uma certa inteligência financeira para isso e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. O quarto ponto, ou a quarta dica aqui que eu acho muito importante, galera, é ter previsibilidade do seu trabalho. Se você já atua na fotografia, eu acho muito importante que você consiga ter previsibilidade dos trabalhos que você está fazendo, ter tudo em uma agenda, anotado, dias, horários, custos, saber quanto que é o seu faturamento médio, porque ter esse tipo de previsibilidade é importante para saber se o seu estúdio vai dar certo. Então você consegue estruturar para você saber se o seu estúdio vai ter atendimentos apenas em finais de semana. Eu já vi estúdios que só trabalham durante as semanas. Tem pessoas que intercalam, trabalham com eventos no finais de semana e o estúdio atua durante a semana. Então ter esse tipo de previsibilidade, saber quando que você está agendando seus ensaios, quais são os horários que você pode agendar. Isso tudo é importante para que você consiga estruturar o seu estúdio e não ter dor de cabeça no momento que você for agendar um ensaio, não se apertar com outro agendamento. Anote tudo numa agenda, numa planilha no Excel, enfim, tenha esse tipo de previsibilidade antes de você pensar em montar o seu estúdio. E o quinto e último ponto, ou dica aqui, que eu vou dar para vocês antes de vocês pensarem em abrir o estúdio de vocês, é em relação ao CNPJ. Vocês precisam definir se de cara, eu não estou aqui, galera, para julgar quem não tem ou não empresa, não abre um MEI, por exemplo. Inclusive, eu recomendo que você abra um MEI sim para você atuar, mas aqui nesse ponto eu estou falando porque tem algumas pessoas que, como não faturam muito bem no início, acabam que é um empecilho você abrir uma empresa, você não sabe muito bem como atuar, às vezes contratar um contador, então isso tudo dá um pouco de trabalho. Mas o porquê que eu estou falando que você deve saber ou não se você vai de cara no início montar um CNPJ, abrir uma empresa ou não? Porque existem alguns tipos de trabalhos que exigem que você emita nota fiscal.
Por exemplo, se você montar um estúdio que vai ser voltado para o publicitário, por exemplo, ou se você vai atuar com marcas, ou então no setor corporativo, por exemplo, muitas dessas empresas exigem que você emita a nota fiscal para justamente elas prestarem conta para essas empresas que elas estão atuando. Eu mesmo no início perdi muitos eventos corporativos para fotografar porque eu não tinha empresa e não emitia nota fiscal. E as empresas não queriam fechar negócio com quem não emite nota fiscal, até porque não teria como elas prestarem contas na empresa delas. Então, é muito importante você definir se o seu nicho for voltado para essa área que vai exigir. Então já comece a estudar, já comece a entender como funciona. Se você quiser, procure um contador, já orce o preço com ele, já entenda como que funciona, para você já ter isso programado quando você pensar em abrir o seu estúdio. Galera, esses 5 pontos, essas 5 dicas são para antes de você montar o estúdio. Então você colocando essas 5 métricas aqui, essas 5 dicas em ordem, definindo o que é o que você quer, colocou direitinho no tempo que você vai montar o seu estúdio. Então eu vou colocar isso como um objetivo para mim fazer no final do ano. Até lá eu vou guardar um dinheiro para mim investir em acessórios, em comprar mobília, por exemplo, para esse estúdio. Vou definir se eu vou abrir uma empresa ou não. Então esses 5 tópicos aqui são muito importantes para, de fato, antes de você começar a pensar em montar o seu estúdio. Galera, e os próximos vídeos são um complemento muito legal, onde eu vou falar, por exemplo, o tipo de sala que você deve alugar, quanto que você deve gastar aí com materiais, que tipo de equipamentos que você deve comprar, como que deve atuar o marketing dessa empresa, o que você deve fazer quando você for lançar o seu estúdio, abrir, inaugurar ele. Então, galera, é muito importante vocês seguirem esses passos ponto a ponto para que você não tenha problemas, tenha uma certa facilidade para montar o seu estúdio. E se ficou alguma dúvida, se surgiu alguma coisa que você queira perguntar em relação às coisas que eu mencionei aqui no vídeo, não hesite, deixa um comentário aqui embaixo que eu já vou estar pronto para responder vocês, beleza? E se esse vídeo foi útil para vocês de alguma maneira, o que eu peço em troca é que vocês deixem um like, compartilhem esse vídeo com algum amigo de vocês que é importante ver esse vídeo, se inscreva no canal caso vocês ainda não sejam inscritos e ativem o sininho para receber as notificações quando lançar vídeo novo aqui no canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, até lá, valeu, tchau, tchau!